Você sabia, doutor, assim, a gente tá falando aí, já entramos, estamos no pau já faz um tempo já, né? Mas é engraçado, né? Agora eu não sei por que diabos, eu não sei se isso já aconteceu, que eu vou te falar agora, se já estava acontecendo isso há um certo tempo, isso não era tão escancarado, ou se tá acontecendo agora com mais frequência, né? Apareceu exatamente ontem, eu acho que na segunda-feira pra mim, na terça-feira pra mim, assim, consciência. Um caso de uma mulher que ela meio que dopou o marido e aí cortou o pau dele e colocou soda cáustica. eu te mostrei isso, né? Acho que você mandou pra mim, né? Eu falei, caralho, e assim, não é a primeira vez que eu tô vendo essa coisa assim, ó. A mulher cede o cara e dilacera o pinto do cara e não sei o quê, papapá. Eu falei, cara, se tem uma coisa que eu tenho medo, obviamente, é perder meu pau. Né? Eu falei, porra, meu, eu não consigo imaginar um negócio desse. Quando você falou pra mim que o cara ele prefere perder a perna... Sim. E a gente começa a parar pra pensar nisso, que acho que muita gente nunca parou pra pensar. Sim. Você fala, realmente, acho que é melhor perder uma perna e colocar uma prótese na perna do que perder o pinto, né? Sim. Quando acontece esse caso, tá? E você como médico e tal, como que é isso, né? Porque a gente tá falando assim de um músculo que é perdido ali, né? Sim. E como que é esse impacto, primeiro pro cara do ponto de vista mental, e depois eu quero saber, tipo, do ponto de vista físico mesmo, né? Dá pra recuperar alguma coisa, não dá? Como que o cara funciona depois que ele perde o pinto, né? Porque quando o cara ele perde a perna, a gente sabe. O cara vai andar de cadeira de roda, ou ele vai andar de muleta, ele vai fazer... Mas quando o cara perde o pau, né, velho? Como que funciona isso aí, doutor? Tá uma situação bem complicada mesmo, né? Porque as pessoas, né? Você fez uma boa analogia, né? Com a questão da perna. Porque a perna é uma órtese, né? Você tira uma perna e coloca outra. Já as próteses, os implantes penianos, eles não recuperam o tecido perdido. Eles apenas fazem um preenchimento interno com uma situação que vai deixar ele duro. Ou seja, você troca a sua rigidez natural pela rigidez da prótese. Então, nesse caso em que houve perda de material, perda de substância, cortou para fora, cara, esses casos são extremamente dramáticos, né? Se realmente tiver um momento que você foi, digamos, há pouco tempo, se o membro ele foi levado lá para o hospital, né, e foi preservado, existe uma viabilidade naquele tecido, existe uma possibilidade de uma reconstrução microcirúrgica, tá? Dá pra... tipo assim, ligando vaso por vaso, ligando vaso nervo, por vaso tipo e assim... nervo, você pode reconstituir. Só que, gente, no sistema... digamos, médico público de saúde do Brasil... Você não vai fazer isso. Você não consegue porque você tem que ter, primeiro, a condição de transporte desse pênis que foi cortado, tá? Sim, por favor. Sim. E um pouquinho de água também, por favor. Então, é difícil você ter um transporte de um tempo hábil e de uma equipe de plantão de urologistas, cirurgiões plásticos especializados em microcirurgia. Então, é muito difícil que você coincida todos esses pontos, né? Inclusive porque se ela jogou só da cáustica às vezes também, você pode ter machucado o tecido e pode não ser viável a reconstrução, tá? Então, primeiro, isso é possível, tá? Mas é extremamente improvável. E se você perdeu, digamos, o tecido, não dá para colocar uma prótese dentro, né? Você fica realmente com um pênis diminuído. Isso é muito comum, na verdade, em pessoas que têm câncer de pênis, né? E que você tem que fazer amputações parciais, você cortar uma parte do pênis, e eles acabam que eles têm que viver, digamos, com o pênis, com o cotoco, né? Existe a penectomia parcial, que você corta metade, e tem a total, e às vezes até a emasculação, que tem que tirar o pênis, inclusive com o testículo e tudo. Tá? Caralho. E aí você coloca o canal da urina aqui no períneo, o cara vai urinar sentado, tá? Então, nesses casos, quando você perde totalmente, você tem que fazer o que a gente chama de neofaloplastia. É reconstruir o tecido. Muitas vezes você tem que usar tecidos de outras partes do corpo, né? Do antebraço. Você tira aqui a pele do antebraço e leva lá uma microcirurgia para levar e formar uma estrutura cilíndrica. Aí você coloca as próteses internas para reconstituir, digamos, a rigidez. E, inclusive, usa desenho de cirurgia plástica para tentar desenhar uma glande. Então, é assim que é feita. A neofaloplastia é construir um novo pau do zero, né? Pode ser feito da região da coxa, que é chamado um retalho local, ou do antebraço, que é um retalho à distância, né? E, obviamente, para reconstruir a rigidez, você pode usar a prótese, você pode usar uma costela, né, para dar essa situação, mas, cara, também muito complexo. É a mesma cirurgia que é utilizada em cirurgia de reafirmação de gênero, né? Então, a mulher quer construir um pênis, é assim que é feito, né? Porque você considera que ele perdeu completamente. Mas também, gente, é uma cirurgia complexa. Imagino. Terciário, quaternário, poucos locais que podem ser feitos. A verdade é que, assim, muitos homens que ficam com um cotoco, né? Se você tiver acima de 4 centímetros, tá? Você consegue ter uma atividade sexual minimamente penetrativa. Acima de 10 centímetros, você consegue, digamos, ter uma vida sexual completamente normal em termos do movimento que você faz de entrada e de saída. Tá? Então, muitos a sensibilidade, doutor? Como que fica daí? Então, a sensibilidade ela se mantém. Você perde parte da sensibilidade porque a glande é a região mais sensível, tá?
Mas, por exemplo, pessoas que têm ali o cotoco, você tem uma boa sensibilidade naquela região, tá? Inclusive, é um estudo interessante que foi feita a avaliação de ejaculação precoce em homens que fizeram, né, essa amputação. Porque uma das cirurgias que eram propostas para tratar a ejaculação precoce é uma cirurgia que você corta os nervos, né? Um dos princípios é você achar que quem goza mais rápido é porque tem uma sensibilidade aumentada nessa região. Né? Então, existem algumas técnicas chinesas lá de você cortar os nervos para tentar diminuir a sensibilidade. Só que interessante, mesmo no homem que cortou o pênis, né, por uma situação traumática, né, por um câncer, que você cortou, não tem como cortar mais nervo do que cortar ele inteiro. Mesmo com o cotoco, ele ainda continua tendo ejaculação precoce. Tá? Então, ele tem uma dificuldade de ter penetração, tá? Mas ele acaba que se vira. Você pode utilizar as órteses, né? As pernas biônicas, né? Órtese em medicina sexual é um pinto de borracha. Né? Você pode usar como uma cinta, ou você pode usar para dar prazer com a sua mulher, com a sua parceira, enfim. Né? Então, a pessoa é um cenário de reabilitação. Você tem que readaptar ele à nova realidade, que é uma coisa ainda muito dramática. E o top do top de termos de novidade é o transplante de pênis. Ah, tem isso, então. Isso aí já foram feitos, se eu não me engano, 2 ou 3 no mundo, lá nos Estados Unidos, lá na Johns Hopkins, em que também foram feitas situações traumáticas. Um sujeito que era veterano de guerra, explodiu uma granada, ele perdeu o pênis, né? Então, assim, a opção seria fazer essas cirurgias de neofaloplastia, mas agora, né, já fizeram alguns casos de transplante, né, de doador cadáver. Você vai lá, faz um reimplante, tá? A princípio, para manter as funções visuais, né? Não se sabe ao certo se esse tecido ele vai ter uma ereção natural, se ele vai precisar botar uma prótese depois. Primeiro tem que passar essa fase de restabelecer, né, a configuração pessoal, para o cara se sentir homem, eventualmente conseguir urinar em pé. Tem uma situação que é muito desejada pelos homens. E os mesmos problemas até tipo de rejeição sim. Seria um transplante de órgão que você tem que tomar algum tipo de imunossupressor para não rejeitar aquele órgão, Perfeito. mas isso aí é uma coisa super nova, né? O primeiro que foi feito no mundo foi feito ano passado, né? E foi uma cirurgia de 20 horas com 30 cirurgiões, um negócio absurdo, né? Custou $500 mil para fazer em um cara, né? E isso ainda está em evolução, né? Talvez seja uma opção. Mas, cara, trágico essa situação, né? Então, para o sujeito aí, certamente, é um dano irreparável. Dano irreparável, né? Realmente ele precisa de um apoio psicológico, tem que fazer toda uma adaptação de relacionamento, né? De reconscientização corporal, que é possível, tá? Mas realmente é uma situação muito, muito delicada. A gente tá falando assim de um extremo aí que às vezes acontece com... Né? Não acontece com a grande maioria das pessoas que brigou com a mulher, ela vai cortar teu pau fora, né? Não, assim, pô, problemático, né?